Em 1299, o Papa Bonifácio VIII ordenou que a cidade italiana de Palestrina fosse arada e salgada, um ato que visava tornar a cidade inabitável e sem vida. A prática de salgar uma cidade foi uma tática militar para garantir que ela jamais fosse habitada novamente, semelhante ao que aconteceu com Cartago na África Antiga. No entanto, com o avanço da tecnologia, hoje a humanidade tem a capacidade de destruir cidades inteiras com uma única bomba, tornando o conceito de bombas salgadas algo que poderia ser aplicado em uma escala global. A ideia de uma bomba de cobalto foi formulada como uma arma de destruição em massa, projetada para não apenas destruir instantaneamente uma área, mas também para torná-la completamente inabitável por décadas ou até séculos. Em 1945, o conceito de armas nucleares foi introduzido ao mundo com o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki, mas foi apenas mais tarde, com o desenvolvimento da tecnologia de bombas de cobalto, que a humanidade realmente percebeu o potencial de devastação irreversível que essas armas poderiam causar. Leo Szilard, um físico húngaro-americano, foi o primeiro a sugerir que, ao adicionar elementos como cobalto ou ouro a uma bomba nuclear, seria possível criar uma arma de destruição não apenas imediata, mas também duradoura. O cobalto-60, um isótopo radioativo criado pela exposição do cobalto à radiação, seria o principal componente da bomba de cobalto. Após a explosão, o cobalto-60 seria espalhado pela atmosfera, contaminando uma vasta área com radiação de alta intensidade. A bomba de cobalto seria ainda mais devastadora que uma bomba nuclear convencional, pois seu efeito duraria muito mais tempo. O cobalto-60 possui uma meia-vida de 5,27 anos, o que significa que, a cada 5 anos, metade da radiação emitida pelo isótopo ainda permaneceria na área afetada. Isso causaria um nível de radiação tão alto que tornaria a região inabitável por décadas. Em um cenário extremo, as áreas contaminadas pela radiação de cobalto poderiam ser impróprias para a vida humana por mais de 100 anos. Apesar de o conceito de bomba de cobalto ter sido sugerido na década de 1940, ela nunca foi construída em grande escala. O primeiro teste nuclear envolvendo cobalto foi realizado pela Grã-Bretanha em 1957, como parte da Operação Antler. Embora o teste tenha sido considerado um fracasso, ele serviu para mostrar que o cobalto poderia, de fato, ser utilizado para criar radiação adicional em uma explosão nuclear. O objetivo inicial não era criar uma bomba de cobalto, mas sim investigar o comportamento de diferentes materiais nucleares em situações extremas. O segundo teste envolvendo cobalto foi realizado pela União Soviética em 1971, durante o projeto Pechora-Kama-Canal. Neste caso, o cobalto não foi o foco principal, mas sim uma consequência do uso de aço em torno das armas nucleares. Isso gerou grandes quantidades de cobalto-60, o que aumentou o nível de radiação na área testada. Apesar desses testes, não há provas concretas de que a União Soviética tenha desenvolvido uma bomba de cobalto operacional, e o uso de cobalto em armas nucleares permanece em grande parte no campo da especulação. Nos últimos anos, surgiram rumores sobre o desenvolvimento de um torpedo nuclear russo conhecido como Status 6, ou Poseidon. Em 2015, uma transmissão da televisão estatal russa mostrou um documento que supostamente detalhava as especificações desse torpedo, incluindo a possibilidade de uma ogiva equipada com cobalto-60. O torpedo Poseidon, um submarino robótico com capacidades de longo alcance e velocidade, foi oficialmente reconhecido pelos Estados Unidos em 2018. Embora os detalhes sobre o uso de cobalto não sejam confirmados, o projeto mostrou que a Rússia estava, de fato, explorando a ideia de desenvolver armas nucleares capazes de criar destruição duradoura. O torpedo Poseidon foi projetado para ser uma arma de última instância, com a capacidade de causar uma destruição devastadora ao atingir alvos estratégicos. Com uma velocidade de até 185 km por hora, 115 milhas por hora, o Poseidon pode atingir alvos a até 10.000 km de distância e operar a profundidades de até 1.000 metros. Se equipado com uma ogiva de cobalto, o impacto dessa arma seria ainda mais catastrófico, já que ela não só destruiria seu alvo imediatamente, mas também deixaria uma radiação mortal no local por décadas. De acordo com alguns relatórios, o Poseidon teria uma ogiva com cerca de 5 metros de diâmetro e 13 metros de comprimento, com volume de aproximadamente 250 pés cúbicos. Para comparação, a Tsar Bomba, a maior bomba nuclear já detonada, tinha cerca de 6 metros de diâmetro e 26 metros de comprimento. Estima-se que a ogiva do Poseidon, se equipada com cobalto-60, poderia produzir um rendimento de vários megatons, com alguns sugerindo que o rendimento poderia chegar a 100 megatons, o que causaria uma destruição de proporções apocalípticas. Um ataque com uma bomba de cobalto em grande escala causaria 4 fases de destruição. Fase 1. A explosão.
A bomba de cobalto detonaria com uma força catastrófica, liberando uma imensa quantidade de radiação e criando uma onda de calor capaz de destruir tudo em um vasto raio. A radiação imediata causaria mortes instantâneas e destruição total da infraestrutura da área afetada. Fase 2. A nuvem radioativa. Após a explosão, uma nuvem de radiação se formaria, contendo cobalto-60 e outros isótopos radioativos. Essa nuvem se espalharia rapidamente pela atmosfera, contaminando uma vasta área, tornando impossível a vida na região. Fase 3. O impacto a longo prazo. A radiação de cobalto-60 duraria por décadas. Com sua meia-vida de 5,27 anos, o isótopo permaneceria ativo e altamente perigoso por um período prolongado, fazendo com que áreas contaminadas fossem inabitáveis por gerações. Fase 4. O legado da destruição. Mesmo depois de muitos anos, a radiação de cobalto continuaria a ser um problema. Embora a radiação decaia ao longo do tempo, os efeitos de longo prazo, como o aumento do risco de câncer, persistiriam. A recuperação total de áreas contaminadas levaria um tempo imenso, tornando qualquer tipo de reabilitação ou reconstrução extremamente difícil. Em termos de escala, estima-se que seriam necessários cerca de 50 mil megatoneladas de bombas de cobalto para destruir completamente o mundo, o que equivaleria a 1000 Tsar bombas. Atualmente, os Estados Unidos e a Rússia possuem mais de 5.000 ogivas nucleares cada uma, e a construção de novas bombas de cobalto não seria uma tarefa particularmente difícil. A combinação de várias bombas de cobalto poderia facilmente criar um cenário de destruição global. Essas bombas teriam o poder de devastar cidades inteiras e, em última análise, comprometer a sobrevivência humana em uma escala global. Embora a ideia de uma bomba de cobalto seja aterrorizante, o mais inquietante é o fato de que a humanidade já possui os meios para destruir o planeta, tornando-se uma ameaça real, não apenas para os países que as possuem, mas para o mundo inteiro. Fase 5. A contaminação da água. Um dos maiores impactos do uso de bombas de cobalto seria a contaminação das fontes de água. A água é um recurso essencial para a vida, e sua contaminação por radiação seria um golpe mortal para qualquer tentativa de sobrevivência a longo prazo. A radiação se espalharia através das correntes atmosféricas e atingiria vastas áreas, poluindo as fontes de água de forma irreversível. O uso de bombas nucleares em grande escala, como as de cobalto, seria a destruição não apenas de cidades e países, mas de ecossistemas inteiros. Fase 6. O colapso da cadeia alimentar. Além da destruição imediata causada pela explosão e a radiação, os efeitos das bombas de cobalto também afetariam a fauna e a flora em grande escala. A contaminação da terra e da água, além da morte imediata de organismos, resultaria no colapso de ecossistemas inteiros. Isso afetaria as cadeias alimentares, causando a extinção de muitas espécies e resultando em uma falta de alimentos para os sobreviventes. O impacto ambiental seria tão grande que a vida como a conhecemos deixaria de existir em muitas áreas. Fase 7. A morte das zonas habitáveis. Se o mundo fosse atingido por bombas de cobalto em grande escala, a maioria das regiões habitáveis se tornaria inutilizável por centenas de anos. O conceito de zonas habitáveis desapareceriam, uma vez que a radiação das bombas de cobalto se espalharia por vastas áreas, tornando o planeta inteiro uma zona de desastre radioativo. Não haveria mais lugares seguros onde a vida humana pudesse prosperar. As áreas não contaminadas ficariam isoladas por séculos, e qualquer tentativa de escapar para essas zonas remotas não seria suficiente para garantir a sobrevivência a longo prazo. Fase 8. A destruição do futuro. A longo prazo, a humanidade se veria sem recursos naturais, sem alimentos e sem meios para garantir a sobrevivência. A radiação, que não desapareceria por centenas de anos, significaria que as gerações futuras seriam permanentemente afetadas por mutações genéticas, doenças causadas pela exposição à radiação e o aumento do risco de câncer. A civilização, como a conhecemos, seria destruída, e as condições para a recuperação seriam tão extremas que a vida humana poderia não conseguir se restabelecer. Implicações globais. Além da destruição direta que uma bomba de cobalto causaria, os efeitos colaterais se estenderiam para todo o planeta. A radiação não respeita fronteiras, e os efeitos de uma detonação nuclear em qualquer parte do mundo afetariam todos os países. O mundo como um todo sofreria com a radiação atmosférica, a contaminação da água e o colapso econômico global. A paz e a estabilidade seriam destruídas, e qualquer tentativa de reconstrução seria fútil. Isso faria com que uma guerra nuclear com armas de cobalto fosse, sem dúvida, o fim da civilização. Desafios para a sobrevivência.
Embora algumas pessoas possam procurar refúgio em bunkers subterrâneos ou em áreas isoladas, a realidade é que ninguém estaria salvo de uma catástrofe nuclear em grande escala. O próprio conceito de sobrevivência seria redefinido em um mundo onde os efeitos de uma bomba de cobalto seriam praticamente indestrutíveis. A radiação poderia penetrar os bunkers mais bem protegidos, e os recursos escassos deixariam a vida insustentável para aqueles que conseguissem escapar da morte imediata. O impacto psicológico e social. O trauma psicológico de viver em um mundo após o uso de armas nucleares seria imensurável. As gerações subsequentes viveriam com a memória de um mundo destruído, e os sobreviventes enfrentariam uma realidade onde a morte e a destruição seriam constantes. O impacto social seria igualmente devastador, com as instituições e governos entrando em colapso e a ordem mundial desmoronando. Em um cenário pós-apocalíptico, qualquer tentativa de reconstrução seria uma tarefa impossível, pois as condições para a sobrevivência seriam extremas e intransponíveis. Cenários hipotéticos e especulações. Embora a ideia de uma bomba de cobalto seja aterrorizante, devemos lembrar que muitos desses cenários permanecem no campo da especulação. Não há provas concretas de que as potências nucleares estejam atualmente desenvolvendo armas de cobalto, mas o simples fato de que isso é possível serve como um lembrete da destruição que a humanidade pode causar se as armas nucleares caírem em mãos erradas. Embora os esforços para evitar um conflito nuclear global continuem, o risco de uma catástrofe como essa ainda existe. Conclusão. O uso de bombas de cobalto representa um futuro devastador e apocalíptico, onde a humanidade seria forçada a enfrentar as consequências de sua própria criação. Mesmo que as bombas de cobalto não sejam desenvolvidas ou usadas no futuro próximo, a existência dessas armas como uma possibilidade serve como um lembrete sombrio do poder destrutivo das tecnologias nucleares. Como sociedade, devemos continuar a trabalhar pela paz e pela diplomacia para garantir que nunca sejamos forçados a enfrentar um futuro em que bombas de cobalto destruam não apenas cidades, mas a própria vida no planeta.